Ensinamento sobre a verdadeira pureza. Jesus, então, teria ensinado à multidão que não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim aquilo que sai da boca, que advém do coração. Seus discípulos, então, chegam a advertir que os fariseus e tantos outros ali estavam escandalizados com aquilo que ele estava ensinando. Então ele fala, depois de dar até mesmo um testemunho de que o Pai iria arrancar toda a árvore que não foi plantada por ele, ele ainda fala que são cegos conduzindo cegos. E se um cego conduz um cego, acabarão caindo em um buraco. E ainda, depois de pedir a ele que explique um pouco essa parábola, ele traz ensinamentos que vão modificar a sua vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de apenas um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos extrair o Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Venha conosco. E hoje chegamos no capítulo 15, versículos de 10 até 20, aonde que traz um ensinamento, conforme nós dissemos na introdução, muito importante para o nosso engrandecimento. Aonde Jesus torna ali a ensinar sobre a questão do que seria realmente a verdadeira pureza, como você se purificaria a sua vida, a sua alma, que não tem nada a ver com práticas exteriores. E ele trouxe ensinamentos, e nessa passagem que nós iremos analisar hoje, ele ainda explica de uma maneira maior. E isso, conforme nós dissemos no início, vai trazer para você os caminhos daquilo que você deve realmente analisar na sua vida para ter mudanças a realmente lhe trazer uma evolução espiritual cada vez maior. E se você já conhece esse nosso estudo, já sabe que analisando o Evangelho, apesar de ser um estudo sequencial, você não precisa fechar esse vídeo, correr lá e assistir os outros vídeos, porque a grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte dele, estudar, retirar dele a essência, engrandecer a sua vida. E aí depois é muito importante, você pode ir lá no canal do NEP Honor Abreu, tem uma playlist onde você poderá colocar em dia esse nosso estudo, porque estudar em sequência também engrandece muito, porque você vai pegar ali desde o início e nosso objetivo é chegar até o final em si. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, lá tem outros vídeos também, você poderá estudar bastante sobre espiritualidade. E também curte esse vídeo que ajuda na dimensão e seja um propagador, seja uma pessoa para levar esse amor do Cristo até um irmão seu. E você poderá ser esse instrumento utilizado por Deus para estar levando esse nosso estudo, para estar levando o Evangelho até alguém que esteja necessitando. Então compartilhe esse vídeo com alguém que esteja ali dentro do seu coração para estudar. E comente de onde você está falando, o que você está achando desse vídeo. É muito importante nós unirmos corações em si. Uma parte que desperta muito interesse e também muitos ensinos, aonde Jesus, ele traz o quê? Não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas sim aquilo que sai da boca, porque advém do coração. Isso nós já tratamos de uma maneira mais, como nós podemos dizer, mais com síntese, e aqui agora nós vamos tentar nos aprofundar. Por quê? Dentro ali da questão dos judeus, não apenas do povo judeu da época do Cristo, mas principalmente até hoje. Várias pessoas falam assim, mas não pode comer isso, não pode comer aquilo, que não pode fazer isso, são práticas exteriores. E Jesus aqui, o que ele faz? Ele torna puro tudo, todos os tipos de alimentos. Ele não fala isso é impuro, isso é isso, não. Ele torna realmente, porque não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. E analisando a passagem, ele é um complexo muito grande de nós podermos analisar parte por parte, porque ela tem sim uma dinâmica muito bem enveredada. Que ele fala, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso sim o torna impuro. E aí vem, então os discípulos, acercando dele, disseram, sabe que os fariseus, ao ouvirem o que dissestes, ficaram escandalizados.
E eles lhe respondeu. Olha, Jesus, ele dá logo a resposta, essa parábola, esses versículos, eles trazem realmente o que Jesus queria trazer, e ele é autoexplicativo, porque no final ele vai explicar para nós, porque ele traz a explicação da parábola. E ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. O que seria a planta? Seria a doutrina, aquilo que realmente seria alicerçado nos ensinamentos de Deus. Então ele fala assim, essas doutrinas dos fariseus, ela vai ser arrancada, porque essa doutrina não foi ensinada pelo meu Pai. Eu sim trouxe, eu estou trazendo a verdade, né, que ele falou naquele tempo. Eu estou trazendo realmente o que vocês devem seguir para um engrandecimento da alma. É isso que nós temos que ter em vista. E ele arremata: deixai-os, são cegos conduzindo cegos. E arremata ainda: ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. Olha que interessante. Por quê? O povo judeu, aqui nós vamos estudar, o povo judeu tinha os fariseus, que eles eram os detentores, eles que detinham a luz, eles que conduziam ali os cegos da escuridão. E aí, Jesus, utilizando desse denominado por eles, que eles eram os condutores das pessoas que estavam com a cegueira, que seja espiritual ou corporal, ele diz: são cegos conduzindo cegos. Então ele fala, eles também não têm a verdade, eles não sabem para onde estão indo. E chegará um determinado momento que ambos cairão no buraco. Ou seja, Jesus não estava menosprezando uma pessoa com a deficiência visual. Ele só queria dizer sobre o que acontece. É a cegueira da alma, aquela realmente para enxergar as verdades divinas. Aqui ele não estava falando de uma cegueira material, uma cegueira corporal. Ele estava dizendo principalmente de uma cegueira para as verdades da vida. Jesus, ele fala muito em questão por parábolas, e você tem que esmiuçar e se aprofundar, porque não basta pegar apenas a letra fria ali da palavra, não, ele tem um significado ainda maior. E ainda fala assim: Pedro, interpelando, pediu-lhe: explica-nos a parábola. E Jesus explica. Por isso que eu falo que ela é exemplificativa e ele traz uma explicação. Mas antes disso, ele ainda fala: nem mesmo vós tendes inteligência? Ele fala para Pedro, diz: nem você que é meu discípulo tem inteligência para interpretar o que eu estou falando. Vê o tanto que Pedro era Pedro, ele questionava o tempo inteiro. Mas Jesus também, mesmo dentro do seu amor, porque se fosse uma pessoa, ele fala: não vou te explicar nada não. Mas ele adverte, fala: nem tu tem inteligência para compreender o que eu estou falando. Mas ele não fala: nem tu tem inteligência para compreender o que eu estou falando, e fala assim: eu também não vou te ensinar. Ele traz o ensinamento. E o ensinamento é muito claro para todos nós. Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isto que torna o homem impuro. O que sai do seu coração, as mazelas, o que está ali realmente, não é o que entra, não é não comer carne em determinado dia, não comer um tipo de carne, não comer isso. Eu estou citando a carne, mas tem muitas pessoas que tendem a não comer a carne por um motivo nobre já, de um engrandecimento da alma, que ele vira e fala assim: não vou comer porque tem a questão dos animais, eu não quero ver a matança, as outras coisas. Então cada um vai trabalhando dentro de si. Mas tem várias pessoas que não comem carne e trabalham dentro dela um orgulho. O orgulho de quê? De virar achar que é melhor que o outro, simplesmente por não comer carne. E até a gente cita um exemplo, várias personalidades que eram extremamente ali prejudiciais aos seus semelhantes, por exemplo, Hitler não comia carne. E outras pessoas que comiam carne e eram pessoas bobas. Então, esse fato de comer ou não a carne não vai também te tornar puro ou impuro. Isso que nós temos que ver aqui. Não é o que entra pela boca, é o que sai, que advém do coração. Lógico, o engrandecimento, você pensar no seu semelhante, você pensar num animal, você pensar em algo maior, como que aquele alimento foi conseguido, né, que foi conquistado, isso tem que ser pensado também. Isso
é digno também de uma evolução que nós vamos passar por ela. Mas você também tem que analisar o que sai do seu coração, a você não comer determinados alimentos. Será que você está se achando melhor que o outro? Será que você se acha já o santo em si? E vai lhe trazendo tantas outras mazelas. E Jesus quis trazer justamente isso. Não é o que entra ou o que não entra pela boca. É aquilo que sai, que advém do coração. E ainda ele arremata assim: com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o tornam impuro. E ele repete de novo sobre a questão de lavar as mãos que nós vimos no estudo do vídeo anterior. Quem não viu, vai lá, veja. Porque foi muito importante essa questão, porque os judeus achavam que era um ritual, não era nem questão de higiene, não era que Jesus não estava falando. Ali ele repete, fazendo um fechamento do que ele trouxe ali na questão dos fechar as mãos. Não tanto um fechamento, porque Jesus, em todo o seu evangelho, ele sempre vai trazendo ensinos. Então, tem algumas questões que voltam. Mas isso que você tem que ter na sua vida. Aqui, nós vamos trazer o Rousseau Norman Chaplin, no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, na página 4.625, ele traz o seguinte: Jesus introduziu uma nova e revolucionária doutrina, que entrava em choque com tudo o que os judeus tinham ouvido e ensinado desde o seu nascimento. Mas o versículo 11 não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim que torna o impuro, introduz outra coisa, isto é, o ensino contra as leis cerimoniais em geral, em tudo. Tudo você fazer cerimônia ali de um sentido, você achar que você é mais puro em sentido exterior. E ainda fala: e foi este último ensino, mais do que qualquer outro fator, que provocou a indignação das autoridades religiosas. Por isso que os fariseus ficaram o quê? Perplexos, ficaram irados, até que eles falam assim: sabe que os fariseus, ao ouvirem o que dissesse, ficaram escandalizados. Ou seja, eles não aceitavam. E aí o que fala? Entretanto, não nos devemos esquecer de que o outro argumento de Jesus também deve ter ofendido as autoridades religiosas, especialmente por haver ele citado o profeta Isaías e aplicado a eles as suas palavras proféticas. Não há do que duvidar e tal. E aí ele traz isso em sentido: não há do que duvidar que aqueles pensavam que sua indignação e repulsa eram santas e justas. Ou seja, eles pensavam na época, conforme nós pensamos também de determinadas questões, que alguma pessoa vem e fala assim: não, isso aí está errado. Você vai pensar que é aquilo que está o certo. E aí fala assim: Jesus foi considerado um herege por eles, de conformidade com os ensinos judaicos comuns. Ou seja, nós temos que ver dentro das nossas vidas aquilo, tentar entender o evangelho, tentar se aprofundar no evangelho, nas palavras do Cristo, gente. Isso que nós queremos com esse nosso estudo, que você pense, que você analise sobre um ponto de vista de vida. Porque ele falou: o reino de Deus está dentro de vós. Se ele está dentro de vós, não é uma religião que salva. As religiões, elas servem para trazer, sim, uma esperança, trazer um religamento. Mas religião correta é aquela que te torna um ser humano melhor. E não é a religião em si. A religião é você que é o templo divino. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, independente de um ponto de vista de religião X ou Y, que forma somente muros. Então você tem que questionar, você tem que falar: não, mas peraí, se no evangelho está escrito isso, eu não preciso fazer rituais, eu não preciso fazer rituais cerimoniais, eu não preciso largar de comer isso, ou comer aquilo, ou não comer, ou dia tal eu vou comer, o dia tal eu não vou comer, que nós vimos até nas curas de sábado, onde o povo guardava o sábado, e Jesus veio e falou: não, está tudo realmente ali alicerçado nas obras do meu Pai. E é importante nós trazermos, somente para um fechamento ainda maior, você trazer dentro da sua vida. Eu quero compartilhar com vocês. Depois vocês falem lá nos comentários
O que vocês estão achando realmente desses ensinos de Jesus? O que você já modificou na sua vida estudando o Evangelho? Isso é muito importante. Talvez você traz algo que vai servir para o irmão dizer e falar assim, nossa, mas peraí, eu também trouxe isso, eu também modifiquei isso. Eu vou até comentar também o que eu queria ou estou pretendendo modificar ainda mais na minha vida e que diante dos estudos do Evangelho estão modificando cada vez mais. Então vamos agora analisar essas passagens realmente como exemplos vivos para a nossa transformação. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Vai lá, comente o que você, que nem eu falei aqui agora, vamos comentar o que ele está modificando na sua vida. Você acha que realmente comendo determinadas coisas vai te tornar puro ou impuro? O Evangelho já está aqui. Jesus disse isso, está nos textos bíblicos. É o que sai do coração, é aquilo realmente que torna o homem impuro. E ainda diz outras coisas que nós analisamos aqui hoje, mas eu quero convidar vocês a estudar, a se interiorizar e realmente ter um engrandecimento da sua vida, porque esse que é o objetivo principal desse nosso estudo. Comente lá o que você está achando junto conosco. Aproveita, curta o vídeo, compartilhe ele com a pessoa para levar esse nosso estudo cada vez mais adiante a mais corações. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.